Panzi, tudo bem, Dudu? Tudo bem, Léo, um abraço. Natália Fiuza, tudo bem, Nath? Tudo bem, Léo, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Professor Alexandre Simões, já dei boa noite aqui no Interativo, mas dou boa noite no rádio também. Boa noite, Léo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Turma, professor, começo contigo. O Atlético é campeão mineiro, com uma cobrança gigantesca em cima do treinador do Cruzeiro, e o treinador do Atlético virou 200 memes hoje. Milito maluquinho, Gabriel malucão e tudo. Professor, e aí? O Atlético é campeão e a torcida do Cruzeiro na bronca, Larcamon demitido. Léo, aconteceu a lógica, né? Antes de o campeonato começar, o favoritismo era todo do Atlético. Tem um maior investimento, tem a maior qualidade. O jogo de ontem, no segundo tempo, o Atlético coloca em campo 2 jogadores da faixa de 1 milhão de salário. O Vargas e o Gustavo Scarpa. São 2 jogadores raros do ponto de vista técnico. O Vargas tem a questão de o rendimento dele não é regular, mas de toda forma, tecnicamente, é um baita jogador. E o Scarpa vem vivendo um processo de crescimento e com certeza essa atuação dele de ontem foi muito importante para isso. Então, dentro do campeonato, aconteceu o que era esperado. A gente entende a decepção do torcedor cruzeirense porque ele ficou muito próximo de um título improvável. Depois do empate na Arena MRV, e faz 1-0 e leva esse 1-0 até os 20 minutos do segundo tempo e vai tomar a virada aos 30 do segundo tempo. Então ficou muito próximo desse título tão sonhado, né? Mas, de toda forma, aconteceu em Minas Gerais a lógica, assim como aconteceu em São Paulo, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, de certa forma no Rio Grande do Sul, não aconteceu no Ceará e na Bahia. Mas aqui, dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, os 4 foram campeões estaduais. Então é meio que uma confirmação, assim, dos maiores investimentos, né? Tirando o Internacional, que gastou muito para essa temporada. Agora, o que eu acho que fica, né, é de que aquela discussão, campeonato estadual não vale para nada, campeonato estadual tem que acabar. Eu acho que tá claro que não, né? Mas ontem, todas as comemorações foram todas as comemorações, porque o torcedor brasileiro é acostumado a ser campeão por causa dos estaduais. E a rivalidade que tem, né? Movimenta muito. Du, o Larcamon foi demitido, o Gabriel Milito tá com um cartazão com a massa do Galo. Foram os 2 protagonistas na decisão, ou venceu quem tinha mais qualidade técnica? O resultado, o título foi determinado pelos treinadores ou pelos jogadores? As duas coisas, Léo, não dá para anular nenhuma delas, não. Ontem as análises passaram muito pelas escolhas dos técnicos, a escolha inicial do Milito, que surpreendeu muita gente, e eu não gosto de dizer que o técnico errou, né? Só porque não seria a minha escolha, é muita pretensão da minha parte. Eu não imaginei aquele Atlético e, querendo ou não, deu certo, né? Talvez não tenha dado certo quando o Milito pensa em anular os meias do Cruzeiro, ele não conseguiu anular o Matheus Pereira no primeiro tempo, que teve muita liberdade. Mas se você pegar o primeiro tempo, o time que teve 3 chances claras foi o do Milito. 2 com o Paulinho e 1 com o Hulk. O Cruzeiro não teve chance nenhuma, a não ser uma falta que o Matheus Pereira bateu por baixo da barreira e passou do lado. Com bola rolando, o Cruzeiro não criou. Então, o que o Milito pensou acabou dando certo. E no segundo tempo, premiado pela coragem, que outros treinadores talvez não fariam, e o Milito colocou muita gente boa em campo. As análises estão girando muito na substituição que o Larcamon fez, na saída do Vital. Ele não tirou o Vital porque ele quis, o Vital machucou, mas pela escolha de quem entrou. O João Marcelo, eu não acho que o Cruzeiro tomou gol por causa do João Marcelo. O Cruzeiro cansou de jogar com 3 zagueiros na temporada. No jogo da Arena MRV, o Cruzeiro saiu de um 0-2 para 2-2 com 3 zagueiros. Com os mesmos 3 zagueiros que estavam em campo, e muita gente pediu o João Marcelo. E é ele, João Marcelo e o Marlon que falham no gol do Saravia. O zagueiro que mais pediram falhou. Depois o Zé Ivaldo é o zagueiro que falha no gol do Scarpa. Ele tenta um drible lá na frente, perde a bola e acontece. Eu acho que é muito mais por falha do setor naquele momento. E o Atlético foi pra cima, não foi porque o Larcamon colocou mais um zagueiro. O Atlético foi pra cima porque o Milito colocou Igor Gomes, Scarpa, Vargas. Ele empurrou 3 centroavantes na última linha defensiva do Cruzeiro. Ele colocou um meia como lateral, um lateral como zagueiro, um meia como volante e outro volante como um zagueiro. Então ele colocou um time extremamente ofensivo e com qualidade. E o Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro, Léo, para encerrar, porque o Atlético coletivamente passou a entregar, né? E time bom, quando tá bem coletivamente, ele vence os times inferiores. E que foi o que aconteceu.
6h44, quero convidar você que está no rádio para vir para o YouTube. Estamos passando inclusive os gols, os melhores momentos da partida. Muita gente com a gente no YouTube, muita gente participando na página de comentários. Se inscreva nos canais da Itatiaia para ter acesso à página de comentários e participar com a gente, e refaço o convite. A gente vai seguir no YouTube depois das 7 horas com a prorrogação da turma do bate-bola. Ô Nath, ontem tivemos um treinador que foi muito questionado pelas suas mexidas, né? Pelo seu trabalho, e um treinador que ganhou muito cartaz do outro lado. A diferença é que um tinha 3 meses de trabalho, o outro tinha 3 jogos. Não deveria ser o contrário? O Milito deveria ter mais dificuldades nas mexidas do time, porque chegou aí há 10 dias, era o 3º jogo, do que o Larcamón, que tinha 3 meses de trabalho? E isso acabou se invertendo, porque o cartaz saiu o Milito muito bem e o Larcamón demitido. Eu acho que o grande erro do Larcamón, para mim, Léo, foi ter mexido no time nas 2 finais. O Cruzeiro tem erros que são individuais, o Cruzeiro tem erros que são coletivos. Por exemplo, para mim, né, há um erro na marcação, como o Du falou, o Marlon falhou num gol, o Zé Ivaldo falhou em outro. Existem os erros individuais que passam, obviamente, pelo fato de que o Cruzeiro tem jogadores tecnicamente inferiores aos do Atlético, então eles estão muito mais aptos a errar do que do outro lado. Existem erros coletivos, como, por exemplo, para mim, um grande problema do Cruzeiro ontem na partida foi a falta de combate na intermediária, foi ter entregado o meio-campo ao Atlético, foi não ter brigado para ficar mais tempo com a bola. E aí, quando você fica com a bola, não necessariamente você tem que atacar de forma desordenada, ser um time absolutamente exposto. Você pode ficar com a bola, cozinhar o jogo e passar o tempo e segurar o resultado, que no final das contas era o que o Larcamón queria. Só que a estratégia que ele utilizou, para mim, para segurar esse resultado foi equivocada. Nem digo tanto só da entrada do João Marcelo, mas o momento em que ele entra no jogo. A gente fala muito aqui, como comentaristas, da parte tática, da parte técnica, mas a gente não pode esquecer também que o futebol é um jogo que tem um aspecto mental também. E eu acho que nesse aspecto o Atlético se reergueu no segundo tempo ao perceber que o Cruzeiro estava fragilizado. O Cruzeiro sente muito o primeiro gol, o gol do Saravia, e para além disso, eu acho que a mexida no time, a postura dos jogadores mostraram ao Atlético que ele poderia sobreviver na partida, que ele poderia impor a sua qualidade e sair dali com a vitória. E foi isso que aconteceu. Então, para mim, o grande erro do Larcamón é que o mais difícil ele conseguiu fazer. Era aproveitar o estadual para montar um time, encontrar uma base do Cruzeiro, identificar quem eram os melhores atletas para cada tipo de posicionamento, para cada tipo de situação, para cada tipo de adversário. Ele faz algo difícil, que é sair de um 0-2 para um 2-2 no primeiro jogo, corrigindo uma rota que ele começou errado. E aí, no segundo tempo, ele escala o time certo e, para mim, mais uma vez, ele se equivoca ao mexer da forma como mexeu. Então, para mim, o grande erro dele foi, apesar de todo esse tempo de trabalho, não ter conseguido fazer a leitura correta nos 3 principais jogos da temporada. No jogo contra o Souza, na Copa do Brasil, e nos 2 jogos da final do Mineiro. O certo é que o Larcamón não é mais treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro vai chegando a uma marca preocupante, né? Porque a SAF que prega um discurso, e vocês estiveram lá, né, Simões, você e o Du, de que o processo é para ser diferente do que era a associação, né? Não é para ficar mandando o treinador embora, é para ter mais profissionalismo, mas acaba que o discurso é esse, mas na prática o Cruzeiro está trocando muito de treinador. Desde que o Cruzeiro voltou à Série A, vai ser o 6º comandante. Porque o Cruzeiro começou a temporada passada de 2023 com o Pesolano. Pesolano foi o treinador de 2022. 23 começa com o Pesolano, vem o Pepa, o Zé Ricardo e o Seabra e o Paulo Autuori. É um número considerável de jogos. Sim, eles foram os técnicos do Cruzeiro ali. Entendeu? 4 treinadores. Aí agora tem o Larcamón e vem um 6º treinador diferente. Eu acho até que o Larcamón, ele não caiu no Cruzeiro só pelas finais. Eu concordo com a Nath. Eu acredito que a leitura do jogo dele foi muito equivocada. No momento em que o Vital saiu, e o Vital saiu porque sentiu, eu acho que ele tem que ter feito 2 substituições naquele momento. Ter tirado o Lucas Silva, colocado o Felipe Machado, ter tirado o Vital, colocado o Cifuentes, porque o meio de campo dele é que estava dando a ele aquele melhor momento no clássico, na reta final do primeiro tempo e
no início do segundo tempo. E já tinha sido assim na vitória na Arena MRV, no 2-0 da primeira fase, porque quando o Cruzeiro se posta no campo ofensivo e consegue ficar mais a bola e faz o Atlético correr atrás, esse era o cenário perfeito, porque quem estava pressionado pelo resultado era o adversário. E ele não consegue fazer isso. Para mim, ele entrega demais o jogo ao outro lado, que já tinha muito mais qualidade. E aí você quer comparar a entrada do Scarpa com a entrada do Papagaio? Não tem comparação. Olha quem entrou no Galo. Entraram Igor Rabelo, Maurício Lemos, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Vargas. Todos eles têm capacidade para ser titulares, inclusive. No Cruzeiro, Wesley Gasolina, Barreal, Cifuentes, João Marcelo e Rafael Papagaio. Então dá para perceber que a culpa não é só do técnico, né? Mas o problema do Larcamon não é nem essa questão da qualidade. Eu acho até que cobrar o título mineiro do Cruzeiro é muito diante da diferença de investimento e de qualidade. Eu concordo com você com isso. Eu só acho que o Larcamon, ele foi demitido naquele momento de convicção se iria ou não, pelo conjunto da obra. A história dele no Cruzeiro começa errado, quando ele pune o Zé Ivaldo por ser expulso num amistoso com o Itabirito e põe o Palácios. E ele nunca mais entrou em campo, o Palácios. Nunca mais entrou em campo. Então, ele não teve o cuidado de pesquisar quem era melhor para entrar no lugar do Zé Ivaldo. Aí ele comete o erro de pôr o William como titular contra o Democrata de Governador Valadares, num jogo do Campeonato Mineiro, um time que brigou contra o rebaixamento até a última rodada do triangular, que virou mata-mata, né? Porque um desistiu. E aí ele vai e poupa o William contra o Souza. Aí agora, ele poupa o João Marcelo. Poupa não, né? Não, ele não põe pra jogar. Foi uma escolha, não poupou. Escolha, mas não põe pra jogar lá contra lá na estreia em Quito. Contra a Universidade Católica. Mas ok, ele queria testar Zé Ivaldo e Neres, perfeito. Eu não consigo entender essas opções. Aí o William jogou lá. E jogou domingo. Aí o William é o melhor defensor que ele tem. Teve que sair do campo. Por quê? Porque estourou fisicamente. Entendeu? Eu acho que é o conjunto da obra dele. O Souza, qual a informação que eu tenho de dentro do Cruzeiro? A diretoria, o pessoal chegou e falou: Larcamon, não dá pra jogar. É jogo de balão, é jogo de chutão. Ele chega na coletiva, foi aberta pelo Pansieri e fala o que no primeiro tempo nós tentamos impor nossa maneira de jogar. Já era pro Souza estar ganhando no primeiro tempo. O prejuízo financeiro é muito grande. O que aconteceu? Diante de toda essa série de fatos, de equívocos dele, de tomadas de decisão equivocadas, e eu concordo com o Cruzeiro que foram muitos equívocos em série no início de temporada, a insegurança de se entrar nas duas competições mais importantes da temporada com um treinador que vinha cometendo erros em série. Perdeu-se a confiança. Exatamente. Perdeu-se a confiança de que ele tinha convicção no trabalho. Lógico, o Atlético não teve a convicção de continuar com o Felipão. Era um cenário muito mais favorável porque a gente tinha a data FIFA. Né? Então o Milito teve pelo menos uma semana antes do primeiro jogo. O cara que assumiu o Cruzeiro não vai ter nenhum dia. Porque quinta-feira já tem jogo de Copa Sul-Americana. Então o momento não era o ideal. Mas eu entendo, pelo conjunto da obra, realmente a passagem do Larcamon pelo Cruzeiro tem uma série de equívocos que mostram principalmente insegurança do treinador. Então você concorda com a demissão? Concordo com a demissão. Nath, concorda com a demissão? Concordo. Concordo e não acho que foi por conta da derrota do Clássico. Isso, exatamente. Estou de acordo com o Simões, com a Nath. É um conjunto da obra. É uma demissão que vem sendo já formada, é uma decisão interna que já vem sendo formada por outros jogos, por outras decisões tomadas pelo técnico, porque, sinceramente, se o Cruzeiro demitiu o Larcamon porque ele perdeu para o Atlético... Aí é loucura. É uma loucura, porque lá no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo e Fluminense perderam para o melhor time, que está muito bem treinado. Em São Paulo, eles perderam pro Nova Iguaçu, Isso, porque nem na final chegaram. Em São Paulo, o Santos perdeu pro Palmeiras, que é um time melhor e bem treinado. Aqui o Cruzeiro perdeu para o Atlético, porque o Atlético é um time melhor e nas duas últimas semanas é um time bem treinado. Porque quando era mal treinado, o Cruzeiro foi lá e ganhou as duas. A partir do momento que o Atlético começou a entregar coletivamente, que tem um elenco muito melhor, o Atlético foi lá e venceu o Cruzeiro, deu a lógica. Embora eu tenha uma opinião, eu adoro um volante, mas eu acho que o Milito ontem se equivocou no início do jogo. Eu acho que desde o início ele tem meias suficientes para ter uma visão diferente de Simões, jogo. Eu não concordo com a escalação dele, mas deu certo. Sim, olha,
Deu certo o resultado. A né? questão não, o Atlético no primeiro tempo foi o time que teve as 3 chances claras do jogo. Não, então, o que eu tô dizendo o resultado do comportamento do time, o Atlético que ele queria. não fez 3-0 no primeiro tempo porque o Paulinho perdeu 2 gols e o Hulk outro. A culpa não foi do treinador. Eu não teria escalado aquele Atlético, mas para dizer que ele errou, não. Não estou dizendo que ele errou. Eu estou dizendo que o time dele foi armado mais preocupando com o adversário. Ok, tem o cenário do ambiente, da torcida, dessa coisa toda. Eu só acho que, pela qualidade que ele tem de meias, tá? Eu acho que ele poderia ter armado um time diferente. Acho. Até porque o Zaratio não conseguiu entregar o que o Zarate entrega, né? Então aí eu acho que isso fez aumentar ainda mais a questão dos 3 volantes. Porque o meia que ele escolheu não entregou. Nath, arremata porque eu preciso fazer um último break aqui e nós vamos seguir no YouTube com a prorrogação da turma do bate-bola. Tem muita coisa para ser dita. E eu acho que dentro disso que o Edu falou, entra inclusive a realidade do Cruzeiro. Ele falou, olha, o treinador foi lá, montou uma estratégia de povoar mais o meio campo, tirar a liberdade dos meios do Cruzeiro. O Matheus Pereira ainda teve, mas o time criou. Poderia ter feito 3-0 se Paulinho e Hulk não erram. Aí a responsabilidade é de quem está dentro do campo. A grande crítica para mim, o Larcamon, é que as decisões dele interferiram diretamente no que o Cruzeiro podia render dentro do jogo. Talvez se ele tivesse mantido o que ele vinha jogando todo o campeonato e o Cruzeiro vai lá e perde 4-0 pro Atlético, é o Cruzeiro jogando o seu máximo, que ainda é bem inferior ao máximo do Atlético, que agora é bem treinado. Mas quando ele opta por algumas decisões que prejudicam diretamente o time, aí ele tem a responsabilidade.